Olá, pessoal. No nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre a introdução de fato do conteúdo da administração aplicada à enfermagem. Compreender um pouco como que funciona esse processo de trabalho da área da enfermagem e o que que a administração tem a ver com isso. Ou o contrário, né? O que a enfermagem tem a ver com a administração, aonde que ambas vão se encaixar. A gente não pode deixar de iniciar esse processo falando de fato sobre os conceitos iniciais de administração. Administração é algo que existe desde muito tempo. Então, desde os primórdios já se fala em administração. Talvez não um conceito tão teórico, mas e sim um modo convívio, né? Se a gente entender um convívio em sociedade, a gente entende isso como uma questão administrativa ou relacionada à parte de administração e burocracia. Vivemos em uma comunidade. Se nós vivemos em uma comunidade, nós temos essa questão voltada ao assunto. Então, a gente pode dizer que todas essas organizações estão relacionadas neste processo. Todas as atividades, sejam elas de qualquer natureza e de qualquer teor, estão ligadas a uma organização. Tudo é organização. Então, eu acho que as coisas elas acontecem de fato de um modo sistemático, né? Então, as coisas estão ali de um modo sistemático, né? Um dos primórdios aí da enfermagem, de teorias, enfim, como esse Cavenato, que é um grande autor, ele já fala que todas essas atividades, sejam elas de produção de bens ou de prestação de serviço, são realizadas dentro da parte de uma organização, dentro de um processo de trabalho. E uma organização, toda organização, ela tem o seu cunho de recurso humano e de recurso não humano. A gente entende que recursos humanos estão relacionados à questão de mão de obra, de pessoas, de quem está trabalhando, de que modo que está sendo trabalhado. E os recursos não humanos seriam os recursos físicos, os materiais, o que de financeiro deve ser feito para isso, o quão se despende de determinado material com relação a esse processo. Dentro da administração, puxando para a área da enfermagem, a gente entende então que nós temos um trabalho com as pessoas e um trabalho através de pessoas. A gente não atua isoladamente. O enfermeiro não atua isoladamente, o técnico não atua isoladamente. Então, nós não atuamos de modo algum sozinhos. Saúde, obviamente, como um todo, e enfermagem também. Então, nós atuamos só no nosso campo, nós temos três áreas. Só na área da enfermagem, na verdade, nós temos algumas categorias. E nós temos a categoria do auxiliar em enfermagem, que ainda não temos mais cursos para auxiliar, mas ainda temos os auxiliares, né, de formados de um tempo maior. Nós temos os técnicos de enfermagem e nós temos os enfermeiros. Então, nós temos três categorias dentro da nossa classe da enfermagem, dentro da nossa área da enfermagem. E quando se pensa em administração, a gente estrutura um processo de trabalho por uma questão de hierarquia e graus de complexidade. Essa imagem que está na tela de vocês é um organograma, né, um esboço de um organograma, ou seja, de uma organização de como que funciona determinada empresa, como que funciona aquela empresa e como deve funcionar, a quem você é subordinado, de que modo que você responde, a como que você faz esse processo dentro da empresa. Estou chegando para trabalhar e eu vou responder para quem? Eu vou pedir uma folga para quem? Quem é que vai me liberar? Quem é que pode me advertir? Quem é que pode conversar comigo e me dar um feedback? A quem eu devo recorrer quando acontecer alguma coisa? A gente sabe que, obviamente, na enfermagem, cabe ao enfermeiro garantir esta organização da unidade. Cabe ao enfermeiro garantir esse processo da coletividade, porque é ele que vai planejar, ele que vai desenvolver os processos, ele que vai desenvolver os métodos, ele que vai verificar os instrumentos para que se faça esse processo de trabalho de um modo adequado. Quando a gente pensa, então, na enfermagem, a gente não pode esquecer que a enfermagem não é só o cuidar. Como eu falei no vídeo introdutório, cuidar é uma coisa que o conceito de cuidar e o ato de cuidar pode ser feito por qualquer pessoa. Qualquer pessoa cuida. O que tem na enfermagem que não tem em outra situação de cuidar
é todo o contexto que tem por detrás. É o como é, como que eu vou cuidar, qual é o objetivo de um cuidar. Eu tenho que cuidar, mas tenho que prestar atenção em algumas situações para que isso não seja algo, para que não torne aquele cuidado algo até perigoso, porque dependendo se a pessoa não sabe cuidar, ela vai cuidar de um modo errôneo e não de um modo correto. Então, dentro da enfermagem, além do cuidar, que é o que se pensa primeiro, tem a questão do gerenciamento, do gerenciar. Então, gerenciar está dentro do papel da enfermagem. Pesquisar está dentro da enfermagem, né? Os pesquisadores todos fazem processos para justamente a gente entender o trabalho da enfermagem. O participar politicamente das coisas, né? Nós temos eleições para N situações. O nosso próprio conselho, a quem a gente é gerido e que a gente vai conhecer um pouco mais de detalhes também nesses momentos próximos da disciplina de administração, está relacionado a isso, né? Eu tenho poder de voto e eu decido por isso. Eu tenho poder de decisão porque eu tenho voz. Então a enfermagem tem e liberta as pessoas disso, né? E deixam elas com esse poder também, dependendo do cargo que vai ocupar. E a parte do ensinamento, né? Tenho cuidar, mas para que vocês cuidam, a gente está aqui para ensinar. Então, para que você tenha o seu papel dentro do ato de cuidar de um determinado lugar que você vai trabalhar, tem a parte do ensinamento. Então, são as várias faces do processo de enfermagem. E dentro da área administrativa, do fazer administrativo, existem vários princípios. Então, existem alguns princípios relacionados a isso, né? Existem 11 princípios relacionados à parte administrativa. O primeiro deles diz que é em relação aos objetivos, ou seja, toda organização tem um compromisso com alguma coisa. Toda organização tem uma meta, toda organização tem um valor compartilhado. Toda organização sabe para onde deve ir. Toda organização sabe o que ela almeja. E quando a gente vai trabalhar em muitos locais, a gente inclusive é, nos passado quais são os valores daquela empresa, qual é a missão daquela empresa, qual é o objetivo daquela empresa, para eu já saber, eu estou trabalhando num lugar que aqui o que é primordial é zelar pela educação ao cliente. Ah, eu estou trabalhando num lugar que aqui o que é primordial é entregar as metas o mais rápido possível. Estou trabalhando num lugar que o primordial aqui é vender. Então a gente tem que entender com relação ao objetivo quais são as metas, o que que é comum, que vai ser para o profissional, que vai ser para o diretor, mas que vai ser para o operacional também. Em relação às atividades, o segundo princípio do fazer administrativo é que toda função, por mais simples que seja, precisa de uma responsabilidade definida. Aqui a gente começa a entender uma questão que funciona da seguinte forma: papéis e responsabilidades. Nós temos 10 pessoas na equipe. Se as pessoas não conseguirem se identificar e cada um fazer seu papel, vai virar uma bagunça e ninguém vai fazer nada. Então, papéis e responsabilidades. Tem 10 pessoas para fazer um trabalho. Se todas as 10 fizerem a mesma coisa, o resto vai ficar livre e ninguém vai se entender. E o trabalho vai acabar em um determinado momento ali, mas as outras atividades ficarão. Então, papéis e responsabilidades cada um é organizado para fazer alguma coisa. Cada um deve fazer alguma coisa dentro do processo. O terceiro, em relação às atividades ainda, é que as funções devem ser muito claras e designadas. Porque, de novo, senão a gente vai ter uma mão de obra que talvez as pessoas tenham recurso, talvez as empresas possuem muito recurso, o que falta é organização. A gente vê em muitos locais, inclusive nos sistemas aí de saúde, como o nosso sistema de saúde pública, e a gente sempre cai nas situações, né? Na verdade, nós temos um sistema muito organizado, nós temos um sistema muito bom, que não existe em outros países sistemas próximos a isso, que funcionem tão bem. Claro, nós temos experiências não tão boas, talvez, em um determinado momento, e muito boas em outro. Mas não esquecemos que tudo é organização baseada em pessoas. Então, o sistema vai funcionar porque alguém por detrás está fazendo esse processo funcionar. Às vezes você tem recurso, não é nem a falta de dinheiro, às vezes é a falta de administração. Não tem ninguém que consiga organizar isso. E aí, realmente, qualquer administração não vai funcionar. Dentro desse processo, a gente tem a relação à autoridade, que é o quarto princípio. A relação à autoridade significa que deve ter uma linha de autoridade clara.
uma pessoa que, quando eu chego para trabalhar, eu sei a quem eu vou me reportar. Tem que ter desde o topo da organização até a base, eu tenho que saber por onde eu vou permear. Eu tenho qualquer problema para resolver. Primeiro eu vou no meu líder, primeiro eu vou no meu enfermeiro. Eu sou técnico, primeiro eu vou no meu enfermeiro. Meu enfermeiro vai levar para o supervisor. O supervisor, caso não resolva, vai levar para o gerente. E aí eu chego numa linha, de fato, num fluxo, de fato, num organograma, e eu consigo estabelecer esse processo. Então, reconhecer a autoridade e ter essa autoridade lá é de extrema importância. Ainda em relação a essa autoridade, o quinto princípio fala que a autoridade, a responsabilidade e esses deveres todos têm que estar documentado e comunicado para todo mundo. Porque é muito bom estar registrado que você responde para determinada chefia. E de nome você sabe quem é a sua chefia. Mas você nunca viu a sua chefia por ali, você não sabe chegar até ela, ou talvez você não tenha informação de fato de quem é a sua chefia. Está na parede quem é a pessoa, mas você não tem nenhuma informação muito mais com relação a isso. Deste modo, então, nós temos um conceito relacionado a esse processo. Então, isso precisa ficar muito claro dentro, da nossa área. Então, a gente tem que ver quem é o nosso liderado, quem é o nosso líder e seguir esse fluxo. Ainda em relação a esse processo, a gente tem com relação à autoridade o desempenho das funções que se refere ao acompanhamento. As pessoas elas têm que ser acompanhadas. E quem que vai acompanhar esse trabalho? A autoridade vai acompanhar, porque ela vai ter que olhar se essa pessoa está conseguindo desenvolver. Se ela não está conseguindo desenvolver, vai ficar difícil esse processo acabar saindo e percorrendo ali de fato a trajetória toda que precisa. Ainda em relação à autoridade, tem a questão do delegar. O que que é o delegar? Um líder, um enfermeiro, um gerente, ele obviamente é uma pessoa e não consegue fazer tudo. Ele não vai conseguir abraçar. Para isso existem o quê? Os outros braços que conseguem fazer isso por ele, que são os coordenadores dele. E esses coordenadores têm os supervisores. E esses supervisores têm os enfermeiros. E os enfermeiros têm os técnicos de enfermagem. Então, partindo desse princípio, eu não consigo fazer o trabalho sozinho. Mas eu tenho os meus profissionais que eles conseguem, na minha equipe, ser os meus olhos lá dentro. Eu não vou estar vendo, não consigo estar no quarto de todos os técnicos de enfermagem da minha equipe para saber se todos eles estão atendendo o paciente com o mesmo padrão. Mas eu tenho os meus enfermeiros que conseguem olhar isso um pouco mais de perto. E aí isso é aprender a delegar. É entender que eu tenho uma demanda e eu tenho outros profissionais abaixo de mim que cada um tem a sua demanda. E eu consigo diluir esse processo de trabalho sem passar responsabilidade para outra pessoa que é minha, obviamente, porém delegando para ele de fato o processo, porque ele é o mais próximo da cena. Não sou eu que sou mais próximo da cena. Se eu sou o gerente, eu raramente tenho contato com o paciente. Quem tem contato com o paciente é o técnico e o enfermeiro assistencial. Então eu preciso ouvir o técnico, ouvir o enfermeiro assistencial, para que eu seja munido de informações e consiga discutir algum assunto depois com o diretor ou com o próprio paciente se vir algum problema relacionado a isso. E ainda com relação à autoridade, uma coisa que precisa ficar mais definida ou mais clara é que o número de níveis de autoridade não deve ser muito grande, porque senão eu tenho muitas pessoas comandando e poucas pessoas sendo comandadas. E lugar que todo mundo comanda, ninguém comanda. Então, os níveis de autoridade devem ser o mínimo possível. Com relação ao respeito e essas relações, deve-se ter também um limite de pessoas para ser supervisionada. Isso, inclusive, tem legislações para isso. O Corém respalda muito a parte de número de pessoas, respalda muito a parte legal do ponto de vista da unidade de terapia intensiva, por exemplo, que tem uma resolução de diretoria colegiada, né, RDC, que descreve quantitativo de profissionais para leitos, para enfermeiro, para técnico. Então tem que ter um limite para esse número de pessoas ser supervisionadas, porque senão eu tenho uma pessoa liderando 50, 100 pessoas e é obviamente que ela não vai conseguir estar em todo lugar ao mesmo tempo, e aí isso vai demandar um problema maior. Então, o líder daquela equipe ou daquele setor tem que ser um profissional daquele local que tenha mais domínio sobre isso, né? Então, a RDC, para conhecimento de vocês, a 543 de 2007,
ela é do nosso COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, e ela dá as diretrizes do dimensionamento de pessoal de enfermagem, ou seja, quantas pessoas que eu preciso para cuidar de um quantitativo de pacientes. Em relação ainda ao 10º princípio do fazer administrativo, a gente tem em relação à autoridade, que cada pessoa é subordinada a um único superior e evita duplicidade de ordens. Como que uma pessoa vai ser comandada por um líder e a outra da mesma equipe vai ser comandada por outro líder? Cada um vai chegar com uma visão. O líder são duas pessoas. Teoricamente, o objetivo é o mesmo da empresa, os princípios, as missões são todos, os valores são todos os mesmos. Mas eu posso ter uma visão e eu posso interpretar de um jeito. O meu colega pode interpretar de outro. Eu sou supervisor, ele também. Só que eu posso passar uma diretriz para minha equipe de um jeito, que vai chegar no objetivo, mas eu quero que seja assim. O meu colega vai chegar no mesmo objetivo com a equipe dele, mas ele quer que seja de outro jeito. E as duas pessoas são da minha equipe e isso vai acabar gerando um certo conflito. Então, eu sou líder e supervisiono minha equipe, outra pessoa é líder, supervisiona aquela equipe. Uma mesma equipe que tenha mais de uma liderança começa a ter duplicidade de ordens e aí acaba não tendo um fluxo organizado, que é o grande trabalho da área administrativa, é a organização desse processo. E o 11º princípio é que a responsabilidade da autoridade ela é absoluta, ou seja, não se discute, né? É líder, é até um pouco grosseiro, mas pessoa deu a determinada ordem, cumpra. Isso vai ser feito. Claro, com todo o cunho educacional, né, e de respeito, obviamente. Mas é processo de trabalho. Um líder solicita que você faça determinada situação, você, como profissional, recebe por isso, tem conhecimento para isso, vai desenvolver. Então, a liderança sobre o ato do subordinado é absoluta. Dentro desse processo, a gente parte para burocracia, porque tudo isso é uma parte burocrática. O profissional de enfermagem, o técnico em enfermagem, ele dá banho, ele faz curativo, ele afere sinais vitais, ele faz N situações. Por detrás disso, tem uma burocracia. Ele precisa, em algum momento, ir até o prontuário e fazer algumas anotações no prontuário do paciente. Ele precisa dar uma alta para esse paciente, escrever que o paciente teve alta com aquelas orientações que eram dele, com aquelas orientações que eram do enfermeiro, assim como o médico vai fazer isso. Então, tem uma parte burocrática muito importante. Ele precisa registrar que o paciente teve meia-noite e 52, um pico de hipertensão, porque isso é de extrema importância, não vai ficar só no verbal. Então, a burocracia caminha paralelo à assistência, porque é preciso registrar de um modo organizado esse processo de trabalho. É preciso entender esse processo de trabalho. E dentro da burocracia na nossa área, né, na área da saúde, ela é necessária, ela é de extrema importância, né? Não adianta eu aferir sinais vitais, eu dar banho, fazer curativo, eu cuidar muito bem do paciente que está sob a minha responsabilidade durante as minhas horas de trabalho. Se eu não registrar isso, se eu não registrar esse processo de trabalho, se eu não registrar tudo que eu fiz com esse paciente, eu posso ter problemas realmente, inclusive legais. E mesmo que eu não tenha problemas legais, eu não vou ter o registro do meu trabalho. Eu posso ter uma folha de ponto, ou eu posso ter um registro eletrônico mesmo de trabalho, que para questões de gestão de pessoas, todo mundo sabe que eu fui trabalhar. Agora, para a questão de cuidado com o paciente, ninguém sabe o que eu fiz com ele, porque eu não registrei. Porque eu não registrei que eu fiz um curativo, que eu lavei esse curativo com solução fisiológica, que eu utilizei determinada cobertura, que esse curativo precisou ser trocado, que em determinado horário esse paciente teve alguma complicação, que eu levei esse paciente para um exame, que esse paciente foi orientado quanto a um jejum, que esse paciente realizou um banho, eu realizei um banho no leito com esse paciente. Então, tem N situações que precisam ser registradas, obviamente, partindo do ponto de vista que, na verdade, a gente está falando em saúde, e é importante ter em mente que se lida com o patrimônio mais importante do ser humano, que é a saúde. Né? A instituição de saúde, seja ela uma empresa do tipo hospital, uma clínica, uma unidade básica de saúde, nós lidamos com saúde. E saúde é um bem que valores é inestimável, não há valor para isso.
e a gente está, querendo ou não, com a saúde da pessoa ali na nossa mão. Então, se a gente realmente não cuidar, não ter um bom trabalho e não fazer esse trabalho direito, a gente vai acabar deixando a burocracia nos engolir e não vai acabar fazendo nenhuma das duas coisas bem feito. Eu não consigo fazer uma assistência bem feita e eu não consigo também registrar esse processo. Então a burocracia é importante, claro, não dá para ficar somente por detrás de um balcão escrevendo e anotando e registrando tudo. Eu preciso atender o paciente, mas não posso jamais deixar de registrar. Porque se eu também tenho um processo aí que eu começo a ficar tudo muito registro, registro, automático, registro, registro, automático, burocrático, burocrático, eu sou uma pessoa muito burocrata, eu começo a pensar e agir de um modo automático, de um modo que é totalmente errado. Onde eu começo a pensar aqui, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e eu viro um robô que estou fazendo tudo sem perceber, sem olhar mais no rosto da pessoa, perdendo o toque, perdendo a sensibilidade e indo para uma parte mecânica. Isso também não pode acontecer. Todos esses registros eles são feitos no prontuário do paciente, que é um documento de extrema importância, né? A palavra prontuário, ela significa aquilo onde se guarda as informações para se ter na mão, aquilo que é primordial, aquilo que está pronto, aquilo que a qualquer momento eu vou pegar e já vou olhar o processo e está tudo ali. Então eu tenho que ver que esse processo, esse trabalho, ele está dentro de algo importante para mim. A minha função é cuidar e a minha função é anotar tudo que eu fiz com esse paciente, é anotar o cuidado. Então os profissionais registram no prontuário todas as suas ações, todos os seus cuidados relacionados a esse trabalho. Prontuário, ele tem N, hoje em dia, modos, né? A gente tem prontuário eletrônico, a gente tem prontuário físico ainda de papel, então as coisas estão modificando, graças a Deus, a tecnologia está aí para realmente modificar, mas a gente tem que, sim, se atentar para isso, né? Tem instituições que trouxeram a tecnologia bem forte e tá tudo certo, isso é perfeito. Tem instituições que ainda não têm muito por N situações, uma delas pode ser recurso, porque é muito caro, né? Porque no mínimo vai precisar de computador, e aí depois vai precisar de pessoas que são capacitadas para mexer nisso. Então a gente entende que o prontuário, de qualquer forma, ele é um documento único do paciente. Por ser um documento único do paciente, a gente vai ter esse trabalho de registrar tudo o que está acontecendo ali, de colocar os seus ensinamentos e colocar as suas questões todas dentro deste prontuário, dentro deste documento. Né? Então, esse provérbio, ele encerra essa parte da nossa aula, que diz: a tinta mais pobre de cor vale mais que a melhor memória. O que que isso significa, gente? Em outras palavras, o que está escrito é o que vale. Ah, mas eu dei banho. Ah, mas o fulano viu que eu cuidei daquele paciente. Ah, mas aquele paciente caiu e a gente fez todo o cuidado, toda a rotina e tudo. E o que que eu fiz? Tá registrado? Perfeito, Éder. Tá registrado, você fez todo o seu trabalho. Porque você cuidou e você ainda registrou. Não, não está registrado. Então, infelizmente, para qualquer questão que vai pegar o papel que é infelizmente ou felizmente o que vale dentro da nossa área, não aconteceu. Em outras palavras, se não está escrito, não aconteceu. Se eu cuidei, fiz todo o meu processo e não registrei uma palavra no prontuário do paciente, é como se eu tivesse passado as minhas horas de trabalho ali e não ter feito nada. Porque eu não deixei nada registrado para respaldar o meu trabalho, eu não deixei nada registrado para respaldar a instituição a quem eu trabalho, e o principal, eu deixei esse paciente totalmente descoberto, que se ele precisar de algum documento para qualquer coisa, talvez ele precise entrar numa perícia médica, talvez ele precisa comprovar alguma outra questão, ou talvez legalmente ele queira, né, de fato, judicializar por alguma coisa que aconteceu, ele não vai ter a prova que ele precisa, ou eu não vou ter a prova que eu preciso. Então, a tinta mais pobre de cor, ela vale mais que qualquer memória, né? Não é o que eu vi, não é o que eu falei, não, é o que eu escrevi, porque o que eu escrevi está registrado, está assinado por mim, eu estou respaldado com aquilo, a instituição está respaldada com aquilo e está tudo certo, está tudo dentro dos conformes, está tudo dentro das ordens. Certo, pessoal? Fico à disposição, qualquer dúvida, podem me contatar. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.